noite. Ainda de pé, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Obrigado, amados. Deus abençoe. Use a vida de vocês poderosamente. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Uma honra estar aqui com vocês. 34 anos. É a minha idade. Eu saí de casa às 9 ontem. Cheguei à 1 da manhã. Com um acampamento de jovens. A hora que eu cheguei, minha esposa falou: você não é mais o mesmo. Não dá para fazer mais essas coisas não. Mas parabéns à igreja. E tenho certeza que muito de Deus há para nós ainda esta noite. 1 Coríntios capítulo 13. Conhecido como capítulo do amor. Enquanto você abre aí, deixa eu dizer uma coisa só. Olha aqui para o pastor Sandro. Você não esquece o pastor Sandro. Eu tenho vagas de trabalho. Eu estou administrando uma área da Sanasa que está cuidando de algumas terceirizadas. Eu tenho vagas para ajudantes maior de 18 anos que queira trabalhar, tá, gente? Tem um monte de gente que quer serviço. Tenho vaga para mulheres trabalhar na faxina do Mário Gatti. E tenho vagas para motorista de carteira C, D e E. Se você quiser trabalhar, só você enviar o currículo para o pastor Sandro, ele faz chegar até mim, eu passo aqui, pego. E eu arrumei para a igreja do pastor Jeconias 17 vagas, mas em nome de Jesus, traz o dízimo, meu irmão. Arrumei a vaga para o pessoal saiu da igreja. Falei, então tinha que ficar desempregado. Então, se você quiser trabalhar, envia para o pastor Sandro, ele tem meu e-mail lá, meu WhatsApp, e ele faz chegar até mim, eu imprimo lá na Sanasa e entrego. 1 Coríntios capítulo 13, eu quis dizer antes, que depois no final eu ia esquecer com certeza, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Sabe o que Paulo está dizendo? Parece algo sem nexo. Num capítulo que ele começa falando sobre o amor, a grandeza do amor, a pureza do amor, a importância do amor, o poder do amor, Paulo vai terminar o capítulo 13 dizendo que nós somos crianças. Pastor, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Calma, pode sentar-se. Quando Jesus, ao final do seu ministério na terra, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, no versículo de número 49, ele diz: permanecei na cidade, até que do alto vocês possam ser revestidos com o poder que vem do alto. Se você prestar atenção em todos os louvores que foram ministrados aqui, foram para que de alguma maneira te aproximes do Senhor. Mas nós estamos vivendo um tempo tão conturbado. 34 anos. Eu moro nesta região desde 82. Há 40 anos, 41 anos. Eu mudei para o São Pedro, tinha 5 casas. Eu vi a 8ª nascer. E é uma honra estar aqui hoje e ver o Sandro. Eu digo Sandro aqui, irmão, porque reverendo, somos amigos, Ele de vez em quando paga um café para mim, de vez em quando. A Antônia, que eu atravessei por 8 anos daqui para Vargem Grande do Sul para estar lá com eles, com muita alegria. E muitas vezes eu fui e a gente sentava e comia alguma coisa e voltava, às vezes não dava tempo, às vezes não tinha dinheiro. Então é uma honra, mas há uma história sendo construída, e ela não é construída ao acaso, ela não é construída do nada. Vocês devem estar vendo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e uma pessoa da nossa igreja postou no grupo da igreja lá, dizendo, primeiro alguém postou dizendo, olha o que está acontecendo. Beleza, eu assisti o vídeo inteiro, não falei nada. Depois uma outra, a mesma pessoa foi e postou uma crítica. O elogio ou
A descrição do que estava acontecendo era 6 minutos. O abestado que se propôs a criticar a 20 minutos. Eu digo abestado porque é um à toa. É um pastor, mas é um à toa. Porque nós estamos vivendo um tempo que eu não me alegro com a vitória do outro. Eu não me alegro com que na outra igreja está tendo conversão. Eu não me alegro, isso é falta do quê? Do Espírito Santo. Irmão, eu quero mais é que a oitava cresça, compra essa quadra inteira, compra o Parque Dom Pedro inteiro, arrebente o Ouro Verde. Eu quero mais é que a oitava chegue por Campinas, o Brasil e o mundo. Eu oro toda quarta-feira no nosso culto de oração, pela Assembleia de Deus, pela Nazareno, pela Presbiteriana, pela Guspe de Cristo, pela Canela de Fogo. É melhor ter igreja do que boteco. Quando algum abestado vem falar para mim, abriu mais uma igreja ali, eu falo, graças a Deus, sinal que fechou mais um boteco. Não, aí a gente critica. Aí eu fiquei esperando alguém responder alguma coisa. Tem 4 pastores na igreja, ninguém respondeu nada. Eu falei, então é a minha vez. E eu gravei um áudio, dizendo, gente, se é avivamento, não é problema nosso, nós não somos Deus. Gente está se convertendo. Eu conheço aquela faculdade. Eu estudei com gente daquela faculdade. Eu conversei com o presidente daquela universidade há 5 anos atrás nos Estados Unidos. Aquela é uma universidade cristã, mas que o secularismo tomou conta, o mundo entrou dentro dela. Mas sabe o que aconteceu? Um menino decidiu dobrar os joelhos. Quem é? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque ele decidiu crescer. Ele decidiu não ser mais menino. Ele decidiu não ser mais criança. O que está faltando para nós é rasgar o nosso coração como nós cantamos. Porque quando a gente pede fogo, será que a gente quer mesmo fogo? Que o fogo não só queima, o fogo purifica, o fogo limpa, o fogo cria situações que talvez a gente não quer que sejam expostas. Paulo está dizendo, no capítulo do amor, que ele já foi menino. Que quando ele foi menino, ele falava como menino. Tem gente que está aqui dentro hoje, mas continua falando como menino. O Espírito Santo ainda não encontrou. O Espírito Santo ainda não mudou as palavras. Talvez precise acontecer com você o que aconteceu com Isaías, quando ele ora no capítulo 6, dizendo, eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele teve coragem de fazer uma oração dizendo, Senhor, toca meus lábios. E diz que o anjo pegou uma tenaz, e com a tenaz pegou uma brasa e tocou os lábios de Isaías, e os lábios deles foram purificados. Nós somos meninos. Estamos na igreja, mas ainda falamos como meninos. Pior, Paulo diz que a gente sente como menino. A gente não sente a presença. A gente mede a unção pelo barulho. E Deus não age só no barulho. Deus age no silêncio. Porque Ele é soberano. Semana passada, eu fiz uma ressonância magnética do meu pé, que eu quebrei em 2020. E há um osso que insiste em não colar. O ano passado estava em 6 milímetros. Eu tomei um colágeno super caro para não fazer a cirurgia. Ele reduziu para 4. Esse ano meu pé começou a doer demais. Eu fiz uma outra ressonância. E agora, de 4 foi para 8 milímetros o osso, afastado. A hora que eu peguei o resultado, dentro do carro da Sanase, eu chorei lá no Samaritano. E havia uma reclamação no meu coração.
O Espírito de Deus ministrou a mim dizendo: eu sou suficiente para você. Eu restauro esse osso a hora que eu quiser. Faça o que você tem que fazer, mas não reclama. Eu saí dali e comecei a cantar um louvor, não tão bem quanto o pastor Sandro. Jesus é suficiente para mim. Só quem tem mais de 30 vai lembrar. Lembrei desse hino, e aquilo encheu meu coração de uma alegria tão grande, um gozo na alma tão grande, que ao chegar em casa para irmos para o culto à noite, minha esposa falou: o que você tem? Eu falei: eu estou de um jeito hoje, que se o mar não abrir eu passo por cima, se vier leão eu vou fazer churrasco. Eu quero que me jogue com 5 leões na cova, que eu já estou pronto para matar na unha e já assar lá dentro da cova. E ela falou: o que aconteceu? Eu falei: só conto no culto. E na igreja eu falei isso, ministrei uma palavra que Deus deu, e olha como Deus é fantástico. Deus usou a minha dor para curar uma irmã que estava lá dentro da igreja. Nós sentimos de um jeito, mas Paulo está dizendo: eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas vai chegar um momento que nós precisamos crescer. Vai chegar um momento que Paulo vai dizer: desistir das coisas próprias de menino. E aqui que eu quero começar a ministrar ao teu coração aquilo que o Espírito Santo pôs ao meu coração, para que você possa caminhar esse 2023 na plenitude que o Santo Espírito tem para você. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O diabo tem trabalhado para que cada vez mais a gente aceite os louvores, a gente aceite a palavra, mas a gente não coloque em prática no nosso coração. A gente gosta do louvor, a gente gosta da palavra, a gente gosta da comunhão, mas não gera mudança, não gera transformação. Continuamos meninos, continuamos achando que do jeito que está bom, e não está. Olha só, João capítulo de número 20, logo depois que Jesus é crucificado, Pedro volta para fazer aquilo que ele não devia fazer. Diz o capítulo 20, versículo 3 do Evangelho de João, que Pedro volta a pescar. E Jesus chamou Pedro para quê? Era para ele pescar? Não, isso era a ofissão anterior dele. Mas quando as coisas não saíram como Pedro imaginava, não é que deram errado, não saíram como Pedro imaginava. A primeira coisa que Pedro fez foi voltar para o barco, foi ir pescar. Tem algum Pedro aqui além de mim, não? Quando a resposta não chega na hora que a gente quer, quando a resposta não chega do jeito que a gente quer, quando a resposta não vem no tempo que a gente quer, o que a gente faz? Onde está Deus? Por que Ele não age? Por que Ele não opera? Por que Ele não aniquila? O que eu mais ouvi nessa pandemia era: onde está o Senhor? No mesmo lugar que Ele sempre esteve, no centro de tudo. Onde é que nós o colocamos? É a diferença. Pedro encontra com Jesus naquele mar, Jesus o chama, Jesus conversa com ele, caminha abraçado com ele: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Dali Pedro volta, era um Pedro humano, era o Pedro que carregou as muletas, era Pedro que, não sei se carregou as cadeiras de roda, porque eu acho que não tinha naquele momento, mas Pedro tomou daquele vinho que era água. Pedro viu muitas e muitas curas que Jesus fez, Pedro caminhou com Jesus, Pedro, aliás, era um dos 3 que era assim com Jesus. Inventaram até uma musiquinha para eles. Não inventaram? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, inventaram uma música para eles. Eram próximos. Na hora que teve a transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago,
João. Próximo. Mas na hora que as coisas não saíam como deveriam sair, para onde Pedro foi? Para o barco. Pescar. Foi voltar para fazer aquilo. Nós somos Pedro. Nós temos uma facilidade muito grande de voltar para onde nós nunca deveríamos estar. Sabe por quê? Porque de fato nós nunca saímos. Nós continuamos sendo meninos. A gente experimenta o poder aqui, mas a hora que chega no estacionamento, cadê o abençoado desse crente que não vem logo para tirar o carro? Põe lá fora, irmão. A hora que acabar, você já vaza logo. Mas se você pôs aqui dentro para ter segurança, tenha paciência. Espera. Cadê a unção que você recebeu aqui? Ficou aqui. Porque ainda é menino. Porque não deixou o Espírito Santo de fato fazer a diferença na tua vida. Porque Pedro sem o Espírito Santo nega. Pedro sem o Espírito Santo foge. Pedro sem o Espírito Santo é um qualquer. Mas Pedro com o Espírito Santo. Abre comigo aí Atos capítulo 4, versículo 8. Atos capítulo 4, versículo 8. Por que que nós precisamos do Espírito Santo? Para nós deixarmos de ser meninos. Para nós deixarmos de ser crianças. Para nós deixarmos de ser mimados. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo de número 8. Então Pedro, opa, alguma coisa diferente agora nesse cidadão. Então Pedro cheio do quê? Não foi cheio de si. Eu sou o cara. Isaías, quantos anos está de sanado, Isaías? Quantos anos? 9 anos. Eu faço 25 agora. Esses dias eu encontrei um cidadão. Falei assim, você não faz mais nada. Eu falei, verdade. Só mando agora. Mas eu já fiz muito. Pode rodar a 13 de maio lá que meu couro está pendurado lá. Pode rodar a Campos Sales, a Francisco Glicério, a Ferreira Penteado, a Visconde do Rio Branco, a Oscar Leite, tudo aquelas ruas do centro, meu couro está pendurado lá. Eu perdi muitos cultos cavando valeta. Muitos cultos no primeiro domingo, porque o pastor Manuel, meu primeiro pastor, dizia o seguinte: se não tomou a ceia no dia, já era. Ficou sem. Eu estava dentro da valeta amassando barro 7 horas da noite, porque o bairro estava sem água, a rede estava estourada, eu chorando, meus colegas não entendiam. Ele falava, por que está chorando, irmão? Porque agora vai estar servindo a ceia e eu estou aqui amassando barro. Só que hoje Deus me colocou não para amassar barro, nem meu celular está desligado, quero nem saber o que está acontecendo na Sanasa, só vou saber quinta-feira, 7 horas da manhã. Deus de colocando cabeça, não por cauda, irmão. Tudo que nasce grande é monstro. A gente tem que aprender a galgar os degraus para estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Para estar no cargo que eu estou agora, foi debaixo de trabalho, foi debaixo de estudo, mas foi debaixo de oração também, porque eu sempre disse ao Senhor, se não for para honrar teu nome, eu não quero o cargo, deixa eu aonde eu estou, porque o que eu ganho é suficiente para mim, porque desta terra eu não vou levar nada. Aí sabe o que Deus faz? Deus catou uma pessoa que na primeira reunião comigo me deu bom dia e falou assim, eu sou espírita. Eu dei uma de João sem braço. Todo mundo falou. Quando voltou nele, ele falou de novo, eu sou espírita. Todo mundo entendeu? Todo mundo sabe que eu sou pastor. Fiquei quieto. Aí ele chamou meu nome e disse, Leandro, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou espírita. Eu disse, sim senhor. Aqui nós tratamos de trabalho. Eu estou aqui para trabalhar e eu vou continuar vestindo a camisa. O senhor pode contar comigo. Acabou a reunião, eu fui no banheiro. Fazer nada.
Senhor, nome dele completo, ficha, DNA, tipo sanguíneo, tudo, está nas tuas mãos. Se ele vai me perseguir, é ele que o Senhor vai usar para me abençoar. Você sabe o que aconteceu? O que era crente, o que era cristão, o que era bênção, não me promoveu. Você sabe quem que me promoveu o ano passado? Você sabe quem que me promoveu o ano passado? O espírita. Me chamou lá na frente de todo mundo que ele falou que eu era espírita. E agora ele reuniu todos os coordenadores de Domasa e colocou eu lá e falou assim, ó, Leandro está sumindo lá. E eu vou dizer para vocês fiquem espertos, porque ele tem alguma coisa com ele, que onde ele põe a mão o negócio prospera. Então, se você der bobeira, ele vai tomar o seu lugar. Não é brigando, irmão, é no joelho. Nós precisamos deixar de ser menino. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir. Nós precisamos clamar para que ele nos use. Não, aí os crentes ficam falando assim, eu vou mexer meus pauzinhos. Está de brincadeira. Vou mostrar com quantos pau faz uma canoa. É um só, que é com tronco. Senão não é canoa, é barco. Sabe por quê? Porque nós somos meninos. Pedro, cheio de Espírito Santo, não é mais o fujão, não é mais o mentiroso, não é mais o arrependido. Agora ele é alguém com poder. E os homens mandam prendê-lo, os homens mandam açoitá-lo, os homens dizem para ele, não fale mais desse nome. Sabe o que Pedro agora, cheio do Espírito Santo, responde? Não há outro nome dado entre os homens, que importa que nós sejamos salvos, eu continuarei falando. Eu era Pedro, mas eu não posso ser o Pedro de antes. No primeiro culto de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Jesus poderia ter usado Mateus, estudado, letrado. Jesus poderia ter usado Judas. Diz os pais da psicologia que dos 12 era o melhor de cabeça. Mas Deus usou um pescador. Deus usou aquele que talvez eu e você não escolheríamos. Deus usou aquele que nós talvez não íamos querer no nosso time, porque qualquer momento ele podia sacar da espada e cortar a cabeça de alguém. Você queria ele no seu time? Quem é casada? Mulher casada que está aqui. Se Madalena entrasse no culto, sentasse do lado do teu marido, o que você ia fazer? Ia mudar de lugar com ele? Ou você ia ficar o culto inteiro beliscando ele? Para ele olhar para frente. Madalena entrou no culto. Jesus estava lá. Jesus mudou a vida dela. O Espírito Santo tomou conta do coração dela. E ela dedicou a vida dela, e eu estive na cidade de Magdala, em Israel, onde há as ruínas de um leprosário, que conta a história, que Madalena morreu, dando a vida para cuidar dos doentes, em uma época que se você encostava no leproso, era contaminado, na hora, ao longo de todos os anos, diz que ela morreu de velhice, sem nenhuma enfermidade. Sabe por quê? Porque ela encontrou com o Espírito Santo em pessoa. Pastor, o senhor está ficando louco? Estou não. João capítulo 14, Jesus diz o seguinte, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E quando ele vier, ele vai falar de mim. Ele vai testificar de mim, ele vai dizer quem eu sou e vai apontar para mim, irmão. Sabe por que o diabo não quer que você tenha o Espírito Santo? Porque você vai continuar vivendo a sua vida cristã medíocre. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele é canal de mudança em todos os lugares que ele chega. Mas a gente se contenta em ser menino na igreja.
a gente se contenta em ouvir como menino, em sentir como menino, em falar como menino. Pedro, cheio do Espírito Santo, é outra pessoa. Vai comigo um pouquinho para frente em Atos capítulo 7. Por quê? Capítulo 7, versículo 55. O que é que diz a tua Bíblia? Mas Estevão, onde que ele olhou? Fitou os olhos e viu, e Jesus que estava. Você cheio do Espírito Santo não vê problemas. Você cheio do Espírito Santo, você vê oportunidades para Deus manifestar a sua glória. Ele sabia que ele ia ser morto. Ele sabia que não tinha saída. Mas há 2 capítulos inteiros relatando a vida desse jovem. E talvez eu possa fazer uma inferência bíblica aqui. Talvez a morte desse menino foi que começou a mexer com o coração do apóstolo Paulo. Porque diz que as roupas dele eram depositadas aos pés. E talvez Paulo deve ter ficado a pensar: o que é que esse moço tem? Que ele sabia que ele ia ser morto, mas ele não negou. Não é só nós cantarmos aqui, irmãos. Não é só nós ministrarmos aqui e dizer que praga nenhuma vai chegar à minha tenda, não, irmão. Nós temos que tomar a autoridade que Deus já nos deu. Há um louvor antigo que nós cantávamos, que ele diz mais ou menos assim: tudo que Jesus conquistou na cruz. Todas as bênçãos. Por que a gente não está vivendo isso? Porque nós estamos nos contentando em ser meninos. Há uma promessa do Senhor. Vou repetir, vai lá comigo. Que a gente fica citando, você fala: o pastor está inventando isso. Vai lá em Lucas 24. Não estou inventando não, irmão, está na Bíblia. É Deus que está trazendo para o teu coração, porque Ele quer para a sua vida crescimento esse ano, crescimento no Espírito, crescimento. Ele quer o teu coração pegando fogo. Nenhuma fogueira começa do alto, ela começa com um graveto. E nós precisamos ser esse graveto. Olha o que diz aí. Capítulo 24. Versículo de número 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do quê? Do poder que vem da onde? Da onde? Do alto. Eu já tive muitas experiências com Deus. Algumas sobrenaturais. Algumas sem explicação. Mas há uma delas que de vez em quando eu tenho 3 garrafinhas dessa daqui lá em casa. Uma do Egito e 2 de Israel. Uma com água do Mar Vermelho, uma com água do Rio Jordão e uma com água da fonte de Eliseu em Jericó. Eu comprava água para beber, chegava nos lugares, pensava: aqui é tal lugar é. Tem certeza? Tem. Ali, vamos lá ver. O arqueólogo diz: tá bom. Então eu enchi a garrafinha e trouxe para cá. Se você quiser comprar,
Depois nós podemos negociar um valor. De repente dá para comprar esse prédio aqui para a 8ª. Eu oferto, né? Em nome de Jesus. Pode testar, você pode levar no laboratório. Veio de lá. Subi ao Monte Sinai. Da meia-noite às 4 da manhã para chegar no topo. 8 graus a menos de zero. Eu estava com 3 calças de moletom e uma jeans. Com 4 blusas e a última de couro. Só tinha meus olhos para fora, muito frio. Subi com uma garrafinha de água, que quando ela chegou lá em cima do Monte Sinai, ela estava congelada. Muito frio. Chegamos às 4 da manhã no topo do Monte Sinai. Eu, o pastor Guilherme, a esposa dele, irmã Eliane, e o pastor Zacarias de Piracicaba. Éramos 40, mas o restante não quis ir. E eu falei, não é impossível que eu vou estar dormindo no hotel, no pé do Monte Sinai, e eu não vou subir lá. Pagamos $50 para um beduíno levar a gente. O cara falou, ele só fala inglês, e se vocês pagar antes, vocês não voltam, porque o caminho... Eu falei, Senhor, então o Senhor me dá a unção do inglês agora. E nós subimos, e toda hora aquele beduíno falava, não, eu sabia falar não. Só quando chegar lá em cima que eu pago. Subimos, ele, meu dinheiro, não, só lá embaixo que eu pago. Aquele beduíno sentou no canto. E tinha gente de todas as nações que você pode imaginar. Cada um pegava um quadradinho daquele e começava a orar. Nós começamos a orar às 4 da manhã. A hora que nós paramos de orar, irmão, eram umas 9 horas. O Espírito Santo veio de uma maneira que as outras delegações pararam. A esposa, a irmã Eliane, prostrada no chão. Terra, irmão, terra vermelha. O mar vermelho é um mar, a água é limpa como esse. Ele só é vermelho porque o sol, depois do almoço, bate na montanha e projeta o raio vermelho para dentro do mar. Mas a visitação do Espírito Santo ali, eu vi pessoas com muleta de 80 anos de idade, catar a muleta e jogar de cima do monte, descer curada. Por que Deus não faz os mesmos milagres, se Ele é o mesmo? Porque nós não somos os mesmos. Porque nós estamos nos contentando com o poder que não vem do alto. Nós estamos nos contentando com as coisas que estão à nossa volta e não com aquilo que o Senhor tem separado e preparado para nós. Por isso, irmãos, Atos 1:8, que nós conhecemos muito bem, quando diz que nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, mas só seremos testemunhas se tivermos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não servimos para nada, a não ser para ser criança. A gente gosta da dança, a gente gosta do louvor, a gente gosta da fumaça. Não teve fumaça hoje aí, né, pastor Sérgio? Puxa vida. A gente gosta da fumaça. E eu propus, estamos fazendo uma reforma no altar da igreja. E eu propus para a igreja, mas os irmãos não aceitaram. Eu falei, olha, estamos aumentando o altar que vai sair num canto da parede aqui, do outro canto assim. Eu falei, irmãos, a gente gosta tanto de fumaça. Os jovens gostam. Tem sábado lá que para pregar tem que pregar de máscara. Eu falei, a gente podia abrir uma porta ali. Vocês fazem o louvor e eu vou ficar lá dentro. E na hora que for o último louvor, a gente combina uma palavra e o ministro de louvor fala a palavra. Aí vocês soltam a fumaça e eu entro para pregar. Aí eu prego, falo para todo mundo fechar os olhos e eu saio na fumaça de novo. Você ri, mas tem um monte de igreja fazendo isso. E as pessoas acham que isso é poder, não é não, irmão? É um líquido que põe na máquina. Sabe por que estão permitindo isso? Porque as pessoas estão se contentando com um poder que não é do alto. É menino, é criança, gosta do barulho, mas não muda a vida. Gosta do barulho, mas o linguajar não muda. Gosta do barulho, mas continua olhando para onde não devia olhar. Falta o Espírito Santo.
Ei, irmão, eu trabalho do lado do Itatinga, que você conhece. Se eu errar uma rua do meu barracão, eu dou de cara com as meninas peladas de salto alto. Eu estou lá há 4 anos. Você sabe quantas vezes eu errei a rua? Sabe quantas vezes eu errei a rua? Nunca. Esses dias que está chovendo, o barracão da onde eu fico é de terra. Meus colegas de trabalho andam pelo asfalto para ver as meninas. Eles dizem que é por causa do asfalto e a rua está esburacada. Eu falei, o carro não é meu, eu vou andar pela rua esburacada, porque eu não preciso ver ninguém além da minha esposa. E como eu sou o chefe deles, eu ainda dou presta atenção. Se o carro quebrar lá dentro, vocês não têm ordem de serviço aí dentro, eu ainda vou dar um gancho em cada um de vocês. E vou ligar para a esposa e contar onde é que o seu carro quebrou ainda, miserável. E pasme, alguns são crentes. Menino, o que vai mudar na minha vida ver outra mulher pelada lá, irmão? Menino, não, nós precisamos buscar o poder que vem do alto. Vai comigo lá para o Antigo Testamento, lá para o livro de Ezequiel, capítulo de número 43. Você precisa mergulhar no Espírito hoje, irmão. Todos os louvores que nós ouvimos aqui é para que você entre de cabeça, que você feche os olhos e pule nos braços do Pai e deixa Ele te conduzir para onde Ele tem preparado para você. Nós precisamos deixar de ser meninos, de querer vida rasa. Nós precisamos buscar crescimento. Olha o que diz, capítulo Ezequiel 47, perdão. Versículo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros, e me fez passar pela água que me dava pelos... Tem gente que está dentro da igreja, contente com a água no tornozelo. Chora na hora do louvor. Fala em línguas, fica arrepiado. Não sei se é pelo Espírito Santo ou se é pelo ar-condicionado que está frio. Mas quando chega em casa, é um ogro, é um cavalo, mal educado. Depois ainda quer namorar, mas namorar com a fronha. Porque mulher, irmão, é isso aqui, ó. Mulher é princesa, tem que ser cuidada como princesa. Sabe, irmão? Nós precisamos ser homem. Você que é solteiro, fica quietinho, mas você que é casado, honra esse negócio que você tem debaixo da perna aí, varão. Cuida dessa mulher. Ela precisa ser amparada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser amada. Brigou com a mulher, acabou, varão. Mas aqui, puxa, aqui é benção. Cumprimenta todo mundo, está no tornozelo. Mas sai ali e já começa a brigar com a mulher porque ela está demorando. Deixa eu contar uma história para você. Eu ministro para casais há 23 anos, vai completar agora em maio. Quanto mais buzina, mais ela demora. Buzinou, ela faz mais um cachinho lá na chapinha. Buzinou de novo, ela joga o sapato fora e vai pôr outro. Buzinou de novo, ela tira a roupa e vai pôr outra e vai pôr lá no espelho. Irmão, não adianta. Carro de crente não podia ter buzina. Sabe por quê, irmãos? Vida rasa. Vida rasa. Continua lendo comigo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Roupa, já melhorou um pouquinho. Sabe o que é isso? A gente se envolve nos ministérios. A gente começa a trabalhar, a gente começa até a subir no altar, a gente começa a ter evidência, a gente começa a aparecer, então a gente começa a se achar. O importante é o que você faz daquela porta para fora. O importante é o que você vive daquela porta para fora. Não é aqui. Ontem lá no acampamento, uma irmã
um casal, que foi do Aeronave por muitos anos e congrega em Valinhos hoje. Cresceu comigo na igreja como adolescente, fiz o casamento deles, depois eles foram embora. E ontem eles foram ministrar o louvor no acampamento. E eles viram o meu filho caçula, o Rafael, dirigindo o culto, ministrando para os adolescentes, para os jovens. E aí depois eles me chamaram e falaram: pastor, esse menino, quando nós saímos da igreja, tinha 7 anos. A gente nunca ia imaginar que ele ia ser assim. Falei: pois é, mas Deus sabia. Depois eu falei para minha esposa, 1h da manhã, quando cheguei em casa. Ela falou: Deus sabe o quanto nós investimos. Para muita gente, acha que o conhecimento vem ao acaso. Não vem, irmão. É busca, é entrega, é renúncia, é consagração. Joelho, tá bom do jeito que tá. Não pode, irmão. Nós não podemos nos acomodar. Continua lendo comigo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Já dá para morrer afogado. Já dá pela cintura. Dependendo da cintura de quem for, eu já estou morrendo afogado. E nós nos contentamos. Nós paramos de crescer. Eu vi aqui passar vários tipos de cursos. Quantos estão se inscrevendo? Eu já fiz, irmão, continua fazendo. Eu tenho 3 faculdades, estou terminando a 4ª pós-graduação, falta 2 matérias e o TCC, e eu só não terminei porque eles não liberaram ainda, porque a hora que liberou tudo, que hora, irmão? Na hora do almoço. Em vez de dormir, eu estudo. 4 pós-graduação, estou fazendo uma pós em missiologia agora. Para quê? Para crescer. Já que eu não cresci em altura, eu vou crescer em conhecimento. À toa? Para quê? Não tenho saído muito, só saio com os amigos. Recebo muitos convites, mas esse ano Deus falou comigo que era tempo de fincar a estaca. Então, vários convites que eu recebi, eu tenho rejeitado. Só estou saindo para os amigos. Vou vir aqui, mês que vem, vou no Jeconias. Vou sair uma vez por mês com os amigos. Preciso de status. Preciso de Jesus. Preguei em igrejas enormes no Brasil inteiro. Não quero nada disso, irmão. Quero só a graça de Deus me sustentando, para que a hora que a trombeta soar, eu ouço o meu nome ser chamado. Tem muita gente que acha que deu na cintura, tá bom. O que eu tenho está ótimo. Até onde já chegamos, para que a gente vai se esforçar mais? Para que nós vamos buscar mais? Mas continua lendo comigo, olha o que ele diz. Mediu ainda outros 500 metros, olha, era 500, mais 500, mais 500, agora 2.000 metros, ou 2 quilômetros depois, já era um rio em que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. É isso que Deus tem para você esta noite. Você precisa deixar a sua vida rasa para trás. Você precisa avançar para aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Você precisa deixar de ser criança. Porque Paulo diz lá, quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Fui numa igreja recente. O cara me deu R$3.000 de oferta. É quase o dobro do salário da minha esposa como professora. Óbvio. Ele pediu o meu Pix. Falou, quero o seu Pix pessoal, não da igreja. Falei, tá bom. Não dei, fui embora. No aeroporto, ele pediu para um irmão da igreja me levar. Chegou no aeroporto, o pastor está dizendo que você não mandou o Pix ainda. Falei, fica em paz, irmão. Os caras tinham me levado para um resort no Rio de Janeiro com a minha esposa. Acho que era 25 estrelas. Pensa num lugar bonito. Tudo, irmão.
tudo que você imaginar. Da hora que pegou a gente sexta-feira, que chegamos no Rio, meio-dia, a segunda-feira, quando nós estávamos voltando, tudo a igreja pagou, nos tratou, irmão, como rei. Falei, não, irmão, você não pagar nada, não precisa dar oferta, não precisa de nada, irmão. Eu já recebi. Final de semana extraordinário. Ainda avisou para todo mundo. Não quero ninguém incomodando o pastor Leandro e a irmã Simone. Eles estão aqui para ministrar o nosso coração. Então eles vão sair. O quarto deles está afastado, para que eles possam descansar e buscar de Deus para trazer para nós aqui nas palestras. Então eu não quero ninguém conversando com eles. Não quero ninguém. Óbvio que o povo não obedeceu, mas, né? O povo acabou vendo a gente entrar num quarto lá e foi atrás de nós. Depois eu fui fazer uma caminhada na praia com a minha esposa. Os irmãos foram atrás de nós porque queriam conversar. Normal. Cuidou de nós da melhor maneira possível. Eu falei, irmão, não precisa de nada. Ele falou, pastor, eu sinto muito. O senhor vai ter que dar o Pix para mim. Se o senhor não quer mandar para o pastor, o senhor escreve aqui nesse papelzinho aqui. Se eu não levar o Pix do senhor, eu não estou sendo um bom obreiro. Eu conheço o meu pastor. Eu escrevi lá para ele. Nós estamos entrando no avião. Caiu a notificação. R$3.000. Eu liguei para o líder do Ministério de Casais e falei, irmão, eu acho que houve algum erro aí. Acho que vocês iam pagar alguma coisa do hotel e mandou uma oferta para mim. Ele falou, não, pastor. O senhor não tem ideia o que aconteceu aqui dentro. Não só com os casais, mas também com o meu pastor. Ele nunca deixou dar mais de R$500 para ninguém. Mas para o senhor, na hora que terminou aquela oração que o senhor fez lá no altar, ele falou, eu quero que honre esse cara. Sabe por quê, irmão? Porque Deus coloca você aonde Ele quer que você esteja. Onde você está caminhando hoje? Se coloque de pé. Onde você está caminhando hoje? Atos capítulo de número 19, versículo 2. Paulo pergunta àquela igreja, recebestes o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Vocês sabem quem é o Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é, quando você sair por aquela porta, qual é a pessoa que vai estar saindo por lá? Nós precisamos deixar de ser crianças. Nós precisamos deixar de ser meninos. Nós precisamos deixar de falar como meninos. Aí não tem sangue de barata. Quem já matou barata? Sai sangue. Sai sangue. Sai sangue da barata. Por que a gente fala isso então? Não, irmão. Quem tem o Espírito Santo aguenta firme. Quem tem o Espírito Santo aguenta calado. Quem tem o Santo Espírito, a palavra do Senhor, Jesus diz que os humilhados, eu quero ser exaltado, independente do que vão falar. A quem tem o Espírito Santo sabe a hora certa de abrir a boca e se abre. Se abre. Olha aí para os seus pés. Olha aí para os seus pés. A água está no tornozelo? Está no joelho? Está na cintura? Deus está te chamando para nadar nos braços do Espírito hoje. Pastor, não, irmão. O que Deus tem para a tua vida, só Ele pode te dar. Se nós queremos viver um ano cheio de plenitude de Deus em nós, não há como vivermos isso sem a ação do Espírito Santo em nós. Mudando nossas palavras, mudando nossas atitudes, mudando nossas escolhas, moldando o nosso caráter. Porque eu não sei você, mas eu, Leandro, eu morei numa casa que para fazer um elogio, era raro, mas quando ia falar alguma coisa boa de alguém, falava um palavrão, falava o que tinha que falar e terminava com outro palavrão.
Quantas vezes eu estava como essas duas moças aqui, ó, fazendo back lá no louvor da Vila União, da Nazarena União. Todo mundo dava glória a Deus e eu falava um palavrão. Pastor, irmão, eu vim do mundo. Se você nasceu no lar evangélico, eu nasci no inferno. Foi de lá que eu vim. Minha casa era cheia de pai de santo e cheia de vela vermelha, preta, rosa, tudo quanto é cor acesa, em tudo quanto é canto da casa. Tinha santo para tudo quanto é lado. Tinha um monte de demônio lá bebendo pinga o dia inteiro lá. E por incrível que pareça, não sei se era meu pai que bebia escondido ou minha mãe, mas aquela pinga sempre sumia. Foi desse lugar que eu vim. Esse que hoje tem o privilégio de ser um príncipe atrás do altar, já esteve por muitos anos atrás de um balcão de um boteco. Foi de lá que eu vim. Mas um dia aqui, na hora que todo mundo deu glória a Deus e eu falei um palavrão, eu chorei no altar. Eu disse: Senhor, eu não posso ficar aqui em cima. Não consigo mudar minhas palavras. Toca meus lábios. Toca meus lábios, Pai. Eu quero ter honra de estar aqui nesse altar. Um dia eu desço no terminal central. Eu pegava ônibus na Ferreira Penteado para ir lá pro Swift, onde é a Dom Maza 3, que eu trabalhei lá há 15 anos. No caminho, 5:30 da manhã, com um foninho de ouvido e um Walkman. Sabe o que era isso? Quase ninguém sabe o que era aquilo. Era um radinho pequenininho que tinha uma fita cassete. E aquilo era um sucesso. Ouvindo o louvor do Matos Nascimento, o Espírito Santo me tomou no meio da rua. E eu com o fone, ouvindo o louvor do Matos Nascimento, eu ouvi o Espírito Santo me dizer: eu purifico teus lábios agora. Sabe, irmãos, depois daquele dia, nunca mais eu falei um palavrão. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o poder continua o mesmo. Agora, nós precisamos, Paulo diz lá em Coríntios 13:11, desistir das coisas próprias de menino. É uma decisão. Deus quer dar, Deus quer visitar, Deus quer encher, mas Deus quer que você decida. Eu quero nadar de braçada. Não é nas bênçãos, não, irmão, é no poder. É deixar o Espírito Santo moldar o teu coração, que você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um amigo melhor, um filho melhor, uma avó melhor, um empregado melhor, porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós fizermos, temos que fazer como que para Deus, e não para os homens. Eu fui o melhor valeteiro da Sanasa. Eu fui o melhor programador da Sanasa. Um Zé Ninguém, que não sabia ligar um computador. Sabe onde Deus pôs? Deus pôs para treinar todos os programadores da Sanasa em Campinas inteira. Eu rodei o estado de São Paulo dando treinamento pela Sanasa. Eu não sabia nem ligar o computador. E o cara que concorreu comigo no concurso interno era programador de TI. Eu não sabia nada. Mas eu tinha uma coisa que ele não tinha. E você sabe quem que decidiu isso de novo? Um ímpio. A hora que reuniu os 5 para dar a resposta, eles falaram: se a gente quer um cara para resolver todos os nossos problemas com o computador, é fulano. Ele desmonta o computador, nós não precisamos nem do suporte da Sanasa mais. Agora, se nós queremos alguém que vai relacionar com os nossos funcionários, que vai se relacionar com a prefeitura, que vai se relacionar com o 0800, que vai se relacionar com todos os setores da Sanasa,
é melhor a gente ensinar o Leandro. Porque a Sanasa tem uma norma até hoje, que quando alguém liga você tem que dizer bom dia ou boa tarde, o seu nome e o setor que você trabalha. Então quando alguém ligava eu tinha que dizer bom dia, Leandro, Domasa 3, em que posso ajudar? Aí o outro atendia assim, fala aí. Qual que é seu nome? Interessa meu nome? Você quer falar com quem? Tudo isso estava sendo anotado. Só que cada vez que eu sentava na mesa, sentava na cadeira e olhava para aquele computador, eu pedi para o rapaz que trabalhava lá um monte de tempo, escrever numa folha sulfite para mim. Orar sem cessar. E eu colei assim. Eu colei aqui, eu colei aqui, eu colei embaixo, eu colei no teclado, eu colei aqui na frente, eu colei na mesa. E eu trabalhei os 15 dias do teste, orando, Senhor. A aeronave está crescendo, eu preciso ter tempo. A aeronave está crescendo, eu preciso desse dinheiro aqui, Senhor. Honra teu filho aqui, Senhor. Aí Deus pega aquele que ninguém quer e põe aonde Ele quer. Eu estou te dizendo isso, não é para engrandecer o homem, é para dizer que o Deus que fez comigo, Ele está aqui e Ele quer fazer com você. Agora, você precisa decidir. Você precisa desistir dessa vida rasa que você anda levando. De só ler a Bíblia quando vem para a igreja. Você tem que deixar de ser sem vergonha. Você precisa trocar as músicas que toca lá no seu carro, sabe, irmão? O Espírito Santo não vai visitar aquele carro lá não, vai capotar ele com aquelas músicas que está tocando lá. Ah, o pastor já está ficando doido. Então não, irmão. Deus não vai encher qualquer coisa não. Deus vai encher quem está disposto a desistir das coisas próprias de menino. O Espírito Santo está aqui. Como você vai sair por lá, eu sei como que é. Mas você só vai sair por lá se desistir de algumas coisas que você tem que deixar aqui. Então pode começar a sair do teu lugar. Vem para cá. Fala, pastor, não vem para cá, irmão. Vem para cá. Olha, eu preciso desistir. Eu quero viver uma vida cheia do Espírito esse ano. Eu quero ser instrumento de Deus. Eu quero ser luz na minha casa. Eu quero ser luz na minha família. Eu quero ser luz no meu casamento. Eu quero ser luz no meu trabalho. Eu quero ser luz aonde eu estiver. Eu vou desistir. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Sai do teu lugar, vem aqui. Vem aqui, venha. Venha, não tenha medo do Espírito Santo não. Você pode ter medo de mim, pode ter medo do pastor Sandro, mas do Espírito Santo não precisa ter não. Pode dobrar seus joelhos aqui, é a sua casa. É a sua casa aqui, é seu lugar. É a casa do Pai. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tem lugar para você ainda, pode vir. Deixa essa vida rasa para trás. Vamos viver vida plena do Espírito. Vamos viver vida cheia do Espírito. Vamos viver vida vitoriosa no Espírito. Os obreiros de altar, fiquem à vontade. Chegue aqui. Vem, irmão, se Deus está falando com você, se há algo que você precisa deixar para trás, se teus lábios precisam ser tocados, se teus olhos precisam ser tocados, esta é a hora. Nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós
Santo Espírito, aqui estão teus filhos e filhas, homens e mulheres que te amam, homens e mulheres que não são perfeitos, mas estão aqui, Senhor, para deixar algumas coisas para trás, deixar comportamentos, deixar palavras, deixar, Senhor, escolhas erradas que fizeram, que talvez até hoje tragam peso. Mas esta noite, Pai, pela autoridade em mim investida como ministro da Tua palavra, tudo isso que eles estão apresentando no Teu altar, toda palavra de maldição, toda palavra lançada contra eles, eu quebro, Senhor, na autoridade do Teu nome, no poder do Teu sangue, Jesus. Pai, toca nos lábios, toca nos olhos, toca nos pés, toca nas mãos, para que esta mulher, para que este homem possa começar a viver vida cheia. Santo Espírito, limpa tudo, Santo Espírito, faz uma faxina, faz uma asepsia na alma agora. Santo Espírito, pega tudo que está sendo deixado aqui nesse altar e vai levando embora, Santo Espírito, vai levando embora toda dúvida, vai levando embora todo o temor, vai levando embora toda distração, vai levando embora toda frustração, toda tristeza, toda e qualquer, Senhor, coisa que tem feito esse irmão, essa irmã parar, desistir, não avançar, porque agora, Senhor, na autoridade do Teu nome e o poder do Senhor investido sobre mim, como profeta do Senhor neste lugar, Santo Espírito, vem sobre o coração deste homem, vem sobre o coração desta mulher. Santo Espírito, derrama fogo agora dos céus, batiza, Senhor, muda, Senhor, o comportamento, muda as palavras, muda as atitudes. Santo Espírito, traz autoridade sobre a vida dessa mulher, traz autoridade, Espírito Santo, sobre a vida deste homem. Santo Espírito, as pessoas vão olhar para ela, as pessoas vão olhar para ele e vão perguntar o que é que aconteceu. E eles vão poder dizer que em 2023, no ano que a igreja proclamou buscar e viver no Espírito, houve uma mudança no coração deles, houve uma transformação na vida deles, que nunca mais a vida deles será a mesma, Pai. Levanta aqui, Pai, levanta profetas, levanta adoradores, levanta, Senhor, ministras da Tua palavra, levanta sacerdotes nesse altar, levanta, Pai, sacerdotisas, levanta homens de caráter, Senhor, pais que vão entesourar para os filhos, mães que vão se doar, que vão se entregar, que vão renunciar. Santo Espírito, toma este casal nas Tuas mãos, muda esta casa, Pai. O Senhor honra a fé através da vida deste homem, desta mulher que aqui está. Ó Deus, eu profetizo mudança em casa, eu profetizo mudança no casamento, eu profetizo mudança na família, eu profetizo, Pai, um novo tempo na Tua presença, Teu Santo Espírito agindo de maneira sobrenatural, que eles possam viver, Pai, o que o Senhor tem de melhor, o que o Senhor tem de sobrenatural para a vida de cada um deles. Visita essa igreja, Pai, visita este povo que se chama pelo Teu nome, que se reúne aqui neste lugar, Pai, que eles possam viver na plenitude do Teu Santo Espírito, que possa haver um enchimento, que esta igreja, Pai, possa ser verdadeiramente o lugar da Tua habitação. As pessoas vão passar aqui em frente e vão ser atraídas pelo poder do Senhor sendo manifesto aqui, Pai. Eu abençoo a oitava, eu abençoo o pastor Sandro, abençoo a Antônia, eu abençoo todos os pastores, toda a liderança, eu abençoo toda esta igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê e toma posse diz: amém.